Bom dia, boa tarde ou boa noite. Noticiário urgente trazendo a vocês as principais notícias dessa semana. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião e compartilhe. Os destaques dessa sexta-feira são: Magazine Luiza fecha acordo para comprar Kabum. Dória afirma que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. Morre Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians aos 101 anos. DJ Ives é preso após agressões contra ex-mulher. Greve de ferroviários afeta linhas da CPTM em São Paulo nesta quinta-feira. E a primeira notícia de hoje é sobre o acordo fechado entre Magazine Luiza e Kabum. A aquisição da plataforma de e-commerce de tecnologia e games prevê o pagamento de 1 bilhão em dinheiro e o restante em ações do Magazine Luiza. De acordo com o fato relevante que são as informações da companhia enviada, a Comissão de Valores Mobiliários serão emitidos em favor dos acionistas do Kabum. 75 milhões de ações do Magazine Luiza e bônus de subscrição para subscrever até 50 milhões de ações. As ações ordinárias do Magazine Luiza lideram o ranking de maiores altas do Ibovespa, com avanço de 5,15% em relação à compra do Kabum, anunciada minutos antes da abertura do pregão. Para o gerente de análise da Ativa Investimentos, Pedro Serra, a notícia é positiva para a empresa. Os valores envolvidos, sem considerar sinergias, são favoráveis para as ações, avalia. Com a aquisição, o Magazine Luiza reforça a estratégia de atingir novas categorias e atuar no setor de tecnologia e games. O Kabum, fundado em 2003, a plataforma tem 2 milhões de clientes ativos. No ano passado, as vendas cresceram 128% em relação a 2019 e nos primeiros 5 meses de 2021 apresentam alta de 62% ante o mesmo período de 2020. Nos últimos 12 meses, superou a marca de 3,4 bilhões de reais em receita bruta, com lucro líquido de 312 milhões de reais. O fechamento da operação depende de condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Dória afirma que testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Governador de São Paulo já teve infecção no ano passado. Dória disse que se sente bem e disposto. Continuarei sendo acompanhado pelos médicos com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como protege milhões de brasileiros, escreveu nas redes sociais. Ele tomou a primeira dose da vacina Coronavac em maio deste ano e a segunda dose em junho. O governador tem 63 anos de idade e, portanto, faz parte do grupo de risco para a doença. Na quarta-feira, o estado de São Paulo completou uma semana com a queda média de novas mortes por Covid-19. A média móvel diária de mortes estava em 347. Valor é 35% menor do que o verificado há 14 dias, o que aponta a tendência de queda segundo os especialistas. A média de mortes está em queda desde o dia 7 de julho. Antes disso, foram 50 dias seguidos em que o indicador apresentou tendência de alta ou estabilidade no estado de São Paulo. Embora a média de mortes atual esteja muito abaixo da registrada em abril, mês mais letal da pandemia, ela ainda é maior do que a verificada no pico da primeira onda em 2020. A maior média diária de mortes registrada em 2020 foi de 289. Paralelamente, a Prefeitura de São Paulo também alertou na quarta-feira que ainda não conseguiu identificar a origem da transmissão da variante Delta no paciente de 45 anos que contraiu o vírus e considera que ele tenha sido infectado através de transmissão comunitária. Morre Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians aos 101 anos. Mandatário do clube entre 1993 e 2007, ele estava internado há um mês. Em nota oficial, o Corinthians lamentou a morte e também informou que, viúvo de Elvira Real Dualib desde 2011, Dualib deixa 3 filhos, além de netos e bisnetos. O Corinthians informou na manhã de quarta-feira que não haveria velório. O corpo do ex-presidente chegou no cemitério São Paulo por volta de 11h30 e houve uma pequena cerimônia reservada com a presença de familiares e amigos próximos. O enterro ocorreu ao meio-dia. Dualib presidiu o Corinthians por 14 anos, entre 93 e 2007. Ele renunciou ao cargo durante um processo de impeachment no Conselho Deliberativo do clube e teve seu nome excluído do quadro de sócios no ano seguinte à renúncia, após ser investigado e denunciado pelo Ministério Público Federal.
Pesavam acusações de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e emissão de notas frias contra ele e dirigentes do antigo grupo MSI, liderado pelo agente iraniano Kia Joorabiekian, ex-parceiro do Corinthians. Em 2013, Dualib foi condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por desvio de 1,4 milhões de reais dos cofres do Corinthians. Recorreu em liberdade até a extinção da pena por prescrição no Tribunal Superior de Justiça em 2018. Antes de apresentar a carta de renúncia em setembro de 2007, Dualib acumulou títulos e se tornou o presidente com mais taças da história do Corinthians. Foram 12 conquistas importantes no período de 5 campeonatos paulistas, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil, uma Liga Rio-São Paulo e um Mundial de Clubes, além de uma Copa Bandeirantes e um troféu Ramon de Carranza. O Corinthians foi ingrato com um homem que fez tudo pelo clube. Em vez de ser perseguido, eu deveria ser homenageado por tudo que fiz. Nenhum time no mundo tem uma sede social como a nossa. Em 14 anos, ganhamos 14 títulos importantes e reconstruímos o clube em sua grandeza. Construímos um memorial que dá inveja em qualquer clube do mundo. Onde as pessoas pisam no Parque São Jorge, existe uma obra do Dualib, disse o ex-presidente logo após ser expulso do clube. DJ Ives é preso na Grande Fortaleza por agressões contra ex-mulher Pamela Holanda. Pamela publicou vídeos das agressões no último domingo. DJ Ives foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana do Eusébio, na Grande Fortaleza, que investiga o caso. Ele chegou por volta das 18 horas e às 19 horas foi levado para a perícia forense, onde passará por exame de corpo de delito. Em seguida, ele deve ser levado para a Delegacia de Captura, conforme informações apuradas no local. A prisão preventiva havia sido pedida nesta terça-feira pela Polícia Civil e concedida nesta tarde de quinta. O governador Camilo Santana confirmou a prisão do artista por meio das redes sociais. Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ives, no caso das agressões a Pamela Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça, que responde pelo crime cometido, publicou o governador. A advogada de Pamela, Priscila Virino, informou que sua cliente não vai se pronunciar neste momento sobre a prisão de Ives. Ela ainda não irá se pronunciar, mas não há palavras para definir que a justiça está sendo feita, disse a advogada. Os vídeos gravados pela câmera de segurança mostraram DJ Ives agredindo a ex-mulher. As agressões aconteceram na frente da filha e de outras 2 pessoas, a mãe dela e um funcionário do produtor musical. As imagens foram divulgadas por Pamela no domingo. Greve de ferroviários afeta linhas da CPTM em São Paulo nesta quinta-feira. Não há circulação de trens na linha 9, que está totalmente fechada desde as 4 horas. As linhas 7, 8 e 10 funcionam parcialmente. CPTM disse que não haverá acionamento do sistema Paese. Metrô opera normalmente. Não há ainda informações sobre o número de ferroviários que aderiram à paralisação. As 4 linhas afetadas receberam em maio cerca de 22 milhões de passageiros em maio, segundo o levantamento da própria CPTM. A situação mais complicada durante a manhã foi registrada na estação Francisco Morato, da linha 7, Rubi, na Grande São Paulo, onde a falta de trens por causa da greve de ferroviários gerou tumulto e uma mulher foi ferida no olho. A PM foi chamada e fechou a estação usando bombas de efeito moral e spray de pimenta. Já na estação Grajaú, na linha 9 Esmeralda, houve aglomeração de passageiros sem transporte, tentando achar alternativas para chegar ao destino. O policiamento foi reforçado nos arredores da estação Grajaú, justamente por causa da grande quantidade de pessoas durante a manhã. O excesso de passageiros sem transporte obstruiu a Avenida Teotônio Vilela, em frente à estação, e os policiais fizeram um cordão de isolamento com escudo tentando negociar a desobstrução da via. A multidão nas vias próximas da estação e do terminal Grajaú acabou prejudicando a própria circulação dos ônibus. Segundo a SP Trans, as linhas que atendem o terminal da Zona Sul tiveram que fazer retorno em ambos os sentidos desde as 6h05 desta quinta-feira, em razão de interferência na via. Uma fila de coletivos se formou nas imediações do terminal e os passageiros ficaram sem muitas alternativas de transporte. Ao menos 26 linhas foram afetadas.
A CPTM diz que a adesão total dos trabalhadores à greve nas linhas 9 Esmeralda e 10 Turquesa contraria a decisão da Justiça do Trabalho, que determina a manutenção de 80% dos trabalhadores no horário de pico e 60% nos demais horários. Encerramos aqui nosso noticiário urgente. Espero que tenham gostado dos assuntos e conteúdos. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!